Canal Brasil, Pátria do Evangelho, quinta palestra. A reencarnação. Apresentação. O que é a reencarnação? Para que serve? A reencarnação é a volta do espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele, o qual nada tem em comum com o anterior, tantas vezes quantas necessárias para o seu autoaprimoramento, libertação das paixões e aquisição de experiências superiores, sublimando as expressões do instinto e, ao mesmo tempo, desenvolvendo a inteligência, atingindo assim a plenitude de seu ser e a felicidade. O que é a reencarnação? Para que serve? Continuação. Faculta aos infratores das leis na trajetória humana de ressarcirem os erros cometidos nas existências anteriores. Com as múltiplas experiências na carne, temos a chance de adquirir e aprimorar conhecimentos que ainda nos faltam nos campos do intelecto e da moral, além de reatar as amizades com nossos inimigos e reatar erros do passado. Uma só existência humana em que houvesse grande dedicação à reparação dos erros de vidas passadas, não poderia bastar o espírito? Não. O espírito, salvo raríssimas exceções, apenas pode progredir renovando várias vezes suas existências em condições diferentes, em épocas variadas e em meios diversos. Cada uma de suas reencarnações lhe permite apurar sua sensibilidade e aperfeiçoar suas faculdades intelectuais e morais. Em que momento o espírito se reúne ao corpo? Quando o espírito deve encarnar-se num corpo humano, em vias de formação, uma energia se manifesta através de uma força de atração irresistível que leva a uma expansão de seu perispírito, ligando o último progressivamente ao feto a partir do momento da concepção. À medida que o feto se desenvolve, a força de atração aumenta de intensidade e, sob a influência do princípio vital material do feto, o perispírito, que também possui certas propriedades de matéria, se une molécula a molécula com o corpo que se forma, de onde se pode dizer que o espírito, por intermédio de seu perispírito, lança de alguma sorte raiz nesse feto, como uma planta na terra. Em que momento o espírito se reúne ao corpo? Continuação. Quando o feto está inteiramente desenvolvido, a união se completa e então ele nasce para a vida exterior. A união perispírito mais feto tem início na concepção, mas só se completa por ocasião do nascimento. Como se refletem as reencarnações a nível familiar? Para o progresso daqueles que cumprem na Terra uma missão normal, a vantagem real em voltar ao mesmo meio para aí continuar o que deixaram inacabado, muitas vezes a mesma família ou em contato com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que tenham aos últimos feito. Como se refletem as encarnações a nível familiar? Continuação. Deus permite assim que, nas famílias, ocorram encarnações de espíritos que tiveram problemas de relacionamento em vidas pretéritas, com o objetivo de promover a reconciliação entre eles. Esses adversários reaparecem como membros de uma família para a troca recíproca de amor, visando a almejada reconciliação, porém, pelo menos durante algum tempo, não se aceitarem uns aos outros, cultivando inconsistentemente um clima de animosidade e antipatia, até que a afeição entre eles venha a ser despertada. Como se refletem as reencarnações a nível familiar? Continuação. Reencarnam também na mesma família espíritos que mantiveram em vidas passadas estreita relação afetiva, os quais são colocados na mesma família para dar continuidade e aprofundar o relacionamento
anteriormente cultivado. As heranças e semelhanças físicas são decorrência dos gametas. No entanto, o caráter, a inteligência e o sentimento procedem do espírito, que se corporifica pela reencarnação, sem maior dependência dos vínculos genéticos com os progenitores. 4. Como se refletem as reencarnações a nível familiar? Continuação. Muitas inteligências transviadas se ajustam ao campo genético daqueles que lhes atraem a companhia, por força dos sentimentos menos dignos ou das ações deploráveis com que se oneram perante a lei. A tara familiar, por esse motivo, é a resultante da conjunção de débitos, situando-nos no plano genético enfermiço que merecemos, em face dos nossos compromissos com o mundo e com a vida. Quantas encarnações já tivemos e ainda teremos? Não se pode precisar o número de reencarnações que uma pessoa já teve e ainda terá, pois isso depende do estado evolutivo em que se encontra o espírito. Uns evoluem mais rápido por seu maior esforço, portanto necessitam de passar menos número de vezes na carne. Outros são mais lentos, permanecendo mais tempo neste mundo. Tudo dependerá de nós. Quanto mais rápido progredirmos moral e intelectualmente, menos encarnações teremos que cumprir. Quantas reencarnações já tivemos e ainda teremos? Continuação. Quanto mais rápido progredirmos moral e intelectualmente, menos encarnações teremos que cumprir. É de se ressaltar que entre uma encarnação e outra, o espírito continua trabalhando, continua aprendendo, continua evoluindo, de modo que ele não reencarna no mesmo estágio em que desencarnou. Quando chegarmos à perfeição, o que faremos? Um espírito que atingiu a perfeição não volta a reencarnar? Quando nosso espírito tiver alcançado todos os graus da evolução moral ou intelectual, seremos espíritos puros, encarregados de cumprir os desígnios de Deus, colaborando com a manutenção da ordem universal e transformando-nos em seus mensageiros nos mais diversos mundos habitados. O trabalho nunca acabará, pois a criação divina é incessante e há diversos mundos em faixas de evolução diferentes. Os espíritos puros fazem parte do conjunto de inteligências que governam o universo, mas em termos de existência estão ligados a Deus. Quando chegarmos à perfeição, o que faremos? Um espírito que atingiu a perfeição não volta a encarnar? Continuação. A reencarnação é uma necessidade do espírito imperfeito, que através da evolução espiritual e das experiências adquiridas enquanto na matéria, aprende o que necessita para a sua definitiva libertação da ignorância e conquista do direito de viver na vida eterna. Os espíritos que já atingiram tais níveis não necessitam mais dessas aquisições, pois já alcançaram seu objetivo. Só reencarnam em mundos materiais para cumprir missões de grande importância, nas regiões onde houver necessidade, a par de fazerem parte do conjunto de inteligências acima mencionado. O espírito sempre reencarna no mesmo sexo? O espírito não reencarna sempre no mesmo sexo, pois necessita vivenciar as experiências específicas aos dois sexos, como aprendizado para seu aprimoramento moral e intelectual. A escolha de cada sexo depende da prova ou expiação que se deve passar. Ele às vezes vive diversas vidas com o mesmo sexo, para só depois situar-se em outro campo da sexualidade. Não é verdadeira a ideia de que a cada encarnação o espírito mude de sexo. O que são provas e expiações? Qual a diferença entre eles? O planeta Terra é ainda um mundo de provas e expiações,
em vez de transformação em um planeta de regeneração. Muitos espíritos nele reencarnam com vistas à reparação das faltas cometidas em vidas anteriores, ou seja, expiação de tais faltas. Entretanto, nem todo sofrimento suportado neste mundo denota a existência de uma determinada falta em vidas passadas. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. O que são provas e expiações? Qual a diferença entre eles? Continuação. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. Pode, pois, um espírito haver chegado a um certo grau de elevação e, nada obstante, desejoso de adiantar-se mais, solicitar uma prova, uma tarefa a executar, pela qual tanto mais recompensado será se sair vitorioso. O que é missão, o que é karma? Missão é a situação na qual o espírito reencarnante, uma vez tendo chegado a certo grau de elevação, e nada obstante, desejoso de adiantar-se mais, solicita uma missão, uma tarefa a executar, aplicando todos os seus conhecimentos em prol da assistência física, espiritual e intelectual a um agrupamento de encarnados, visando seu progresso, sendo tanto mais recompensado na medida em que se sair vitorioso. O que é missão? O que é karma? Continuação. O karma é um conceito útil desde que se esteja atento em relação a seu significado, diverso da maneira como às vezes é interpretado. O karma caracteriza a situação na qual o espírito está enfrentando as consequências de comportamentos seus que lhe provocaram um desequilíbrio muito intenso, tanto em qualidade quanto em quantidade, e que, pela sua intensidade, o espírito poderá levar toda uma encarnação ou mais de uma para recuperar seu equilíbrio. Por que não nos lembramos das nossas vidas passadas? Nós não nos lembramos, enquanto encarnados, de nossas vidas passadas, pois o esquecimento temporário delas é uma necessidade. Se lembrássemos do mal que fizemos ou dos sofrimentos que passamos, dos inimigos que nos prejudicaram, daqueles a quem prejudicamos, não teríamos condições de viver entre eles atualmente. Por que não nos lembramos das nossas vidas passadas? Continuação. Pois muitas vezes os inimigos do passado hoje são nossos filhos, irmãos, pais, amigos, chefes, colegas de trabalho, etc., que presentemente se encontram junto de nós, visando a obtenção de nossa reharmonização, de nossa reconciliação. As lembranças de erros passados certamente trariam desequilíbrios de toda a ordem. A reencarnação só se verifica depois de um determinado tempo de vida espiritual no além? Qual o tempo que separa as reencarnações? No que diz respeito à primeira pergunta, de um modo geral, são os próprios reencarnantes que se reconhecem necessitados de luz e progresso, que pedem conscientemente o seu regresso à matéria, traçando o seu próprio plano geral para a existência terrena que está em vias de iniciar. A reencarnação só se verifica depois de um determinado tempo de vida espiritual no além? Qual o tempo que separa as encarnações? Continuação. O espírito, de acordo com suas limitações, será auxiliado por outros espíritos com mais conhecimento, sendo que, quando não se encontra suficientemente equilibrado ou consciente, será orientado no planejamento de seu processo reencarnatório por espíritos bastante experientes chamados agentes do karma. 11. A reencarnação só se verifica depois de um determinado tempo de vida espiritual no além? Qual o tempo que separa as encarnações? Continuação. Não há tempo definido para o tempo que separa as encarnações, pois depende da necessidade do espírito em depurar-se, expandindo seus conhecimentos intelectuais e morais,
passando por provas e expiações. Quanto mais endividado com a lei de Deus, menos tempo permanece o espírito no mundo espiritual. Digamos que aqui seja o local onde se pagam as contas e se conseguem novas oportunidades de crédito. Há provas da reencarnação dos espíritos? Apenas através da reencarnação se prova a justiça e a bondade de Deus, pois é a única explicação racional para as desigualdades sociais existentes no mundo. Como explicar o fato de crianças que morrem em tenra idade, enquanto outras criaturas vivem quase 100 anos? Como explicar os que nascem com saúde perfeita, enquanto outros nascem com deficiências físicas grosseiras? Somente a reencarnação nos dá a chave desse mistério. Há provas da reencarnação dos espíritos? Continuação. Como explicar os seguintes fenômenos sem a existência da reencarnação? Gênios precoces. 2. Faculdades extraordinárias de algumas pessoas. 3. Fenômeno das experiências de quase morte. 4. Comunicações mediúnicas. 5. Recordações espontâneas de vidas passadas. 6. Sensações de familiaridade com locais nunca previamente visitados. 7. Antipatias gratuitas e simpatias não cultivadas. Há provas da reencarnação dos espíritos? Continuação. Através da hipnose ou sono artificial em diversos graus, se pode também provocar momentaneamente a lembrança de vidas passadas. Quando um experimentador consciencioso e competente encontra o indivíduo apto a suportar sua influência magnética, ele o adormece. Graças a esse sono, a vida presente é momentaneamente suspensa e então a lembrança das vidas anteriores, adormecida nas profundezas da consciência, desperta e o indivíduo hipnotizado revê e narra todo o seu passado. O caráter educativo das reencarnações. Uma reencarnação é como se fosse um dia de aula nessa escola que chamamos de vida, sendo que estamos aqui para estudar e aprender. As armadilhas nos distraem e nos prendem, porém, devemos estudar, pesquisar e estar atentos ao que devemos curar em nós. Não devemos culpar nada e ninguém, pelo contrário, devemos agradecer a qualquer pessoa ou situação que nos possibilite perceber que ainda não estamos curados, que ainda não somos perfeitos. O caráter educativo das reencarnações, continuação. Não devemos esquecer que somos uma consciência em aprimoramento e que estamos encarnados como um personagem que irá passando por experiências e vivências baseadas no que precisamos curar. E o resultado disso dependerá basicamente do grau de correção de nossa visão durante essa permanência terrena. Algumas reflexões sobre a reencarnação. Reencarnação não serve para explicar tragédias e desgraças. Não serve para esconder a ignorância. Não serve como desculpa ao imobilismo. Não serve como um consolo para aquelas situações que deveriam ser modificadas e não o são. Não serve para destacar o passado e paralisar o presente. A reencarnação é oportunidade de aprendizado, é oportunidade de se aplicar ao que se sabe e superar as limitações através de vivências sucessivas na matéria. Reencarnação é a afirmação da unidade e da continuidade da vida. Referências bibliográficas. Por favor, leiam as referências bibliográficas. Fim da apresentação. Se você gostou desse vídeo, nos ajude dando um like ou clicando na mãozinha positiva. Se também acredita que o conteúdo possa ser útil para outras pessoas, compartilhe com elas nosso canal.
Se quiser ser avisado do lançamento de novos vídeos, inscreva-se no canal e clique no sininho. Isso. Gratidão pelo apoio e ajuda.